Opa, voltamos, nosso segundo bloco da nossa primeira aula sobre resoluções de questões, né, para o exame 27 da ordem. Vamos seguindo aqui com aquilo que pode, né, cair, com aquilo que tem mais probabilidade de cair na sua prova. E eu tenho certeza, gente, disso aqui que a gente está estudando, estarão ali as suas 7 questões desse exame 27 da ordem. Ora, só para a gente fechar aquele conteúdo da aula do bloco anterior sobre a questão, né, introdutória do direito constitucional, mais uma questão, ok? Vamos lá. Questão 4. José leu um artigo jornalístico veiculado em meio de comunicação de abrangência nacional, dizendo, né, que o Supremo Tribunal Federal poderia, em sede de ADI, ação direta de inconstitucionalidade, controle concentrado, reconhecer a ocorrência de mutação constitucional em matéria relacionada ao meio ambiente. Em razão disso, ele procurou obter maiores esclarecimentos sobre o tema. No entanto, a ausência de uma definição mais clara do que seria mutação constitucional o impediu de obter um melhor entendimento sobre, né, esse tema. Com o objetivo de superar essa dificuldade, procurou Jonas, advogado atuante na área pública, que lhe respondeu corretamente que a expressão mutação constitucional, no âmbito do sistema jurídico constitucional brasileiro, refere-se a um fenômeno. Gente, de fato, tá? A mutação constitucional é um fenômeno. É um fenômeno de quê? De alteração informal do texto constitucional, por meio de uma interpretação nova dada pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal julgou uma ADI, julgou uma ADC no momento, depois veio outra lei ou outro ato normativo, o Supremo vai julgar e quando ele julga, ele muda o entendimento dele. Ele passa a prever outra situação. Um exemplo, né, que a doutrina utiliza é o artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, que fala que no controle difuso, tendo o Supremo tomado a decisão, a matéria vai para o Senado Federal, para o Senado Federal, então, suspender no todo ou em parte aquela lei considerada inconstitucional, aquela lei ou, né, ou artigo da lei considerado inconstitucional. O que o Supremo Tribunal entendeu há pouco tempo, né? Que, na verdade, isso aí é apenas e tão somente para dar publicidade, né? Apenas para dar publicidade. A decisão do Supremo já valeria, né, para isso. Eu falei que decidiu em parte, tá? O ministro Marco Aurélio, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Dias Toffoli estão encabeçando algo nesse sentido. Vamos ver, né, se vai adiante mesmo ou não. Okay? Então é isso. Esse é o fenômeno. Vamos voltar para a questão. E aí, então, né, refere-se a um fenômeno, letra A, concernente à atuação do poder constituinte derivado reformador no processo de alteração do texto constitucional. Gente, não é ato do poder constituinte derivado reformador. Por quê? Porque é apenas uma alteração, né, do texto constitucional através de uma interpretação, de uma nova interpretação do Supremo Tribunal Federal, tá certo? Então, por isso que não é o poder constituinte, né, derivado reformador. Beleza? Vamos lá. B. Referente à mudança promovida no significado normativo constitucional por meio da utilização de emenda à Constituição Federal. Gente, de novo, né, teve a emenda constitucional, então é porque foi poder constituinte derivado. Não se trata disso aqui, tá? Não se trata disso aqui. Letra C, vamos lá. Relacionada à alteração de significado de norma constitucional sem que haja qualquer mudança no texto da Constituição Federal. Gente, matou a pau. Exatamente isso aí, tá? Exatamente isso. Muda-se apenas a interpretação. O texto continua o mesmo. O texto é exatamente o mesmo. Porém, a interpretação dada ao texto é outra.
a gente tem um exemplo, né, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, né? Talvez se essa decisão do Supremo tivesse sido tomada ali na década de 90, início 2000, fosse uma. Hoje, por agora, né, que o Supremo tomou a decisão, a situação era outra, a sociedade era outra. Então, levou-se a tomar uma outra decisão. Porque há uma alteração social. E essa alteração social pode reproduzir alterações no corpo constitucional através de uma mera interpretação, dele. Tudo bem? Então, correto aí, letra C. Letra C, né, está correta. E aí, vamos continuando. Letra D, de alteração do texto constitucional, antigo por um novo, né, não tem essa alteração, em virtude da manifestação de uma Assembleia Nacional Constituinte. Aí aqui foi falar, olha, filho, não marque essa, tá? O texto da letra D, olha, pelo amor de Deus, não marque esta, porque aí não, só vai marcar a letra D, gente, desculpe, mas quem não sabia nada de direito constitucional, nem sabe errar, né? O professor João costuma brincar disso, né? Tem situações que a gente não sabe nem como errar. É aqui, cara, né? Vai marcar a letra D, que não sabe nem que jeito que erra, tá certo? Bom, vamos seguindo. Então, tirando essa situação, né, de introdução, vamos prosseguir para, sabe o que, gente? Matéria mais gostosa possível, que é direitos fundamentais. Então, nós vamos ter agora uma bateria de questões que tratam exatamente dos direitos e das garantias fundamentais. E aí, direitos e garantias fundamentais, coleguinhas, nós vamos tratar aqui com vocês o artigo 5º, evidente, né? Nós vamos ter aqui o artigo 5º da Constituição Federal, artigo 5º, e aí vai do artigo 5º, vai artigo 5º, 6º, 7º, 8º, tá? Tudo isso aí vem dos direitos fundamentais, né? Direitos dos trabalhadores, direitos sociais, aquela coisa era toda. Mas para aquilo que nos importa, na prova de direito constitucional, você vai focar no artigo 5º, tá bom? Naquilo que nos importa em direito constitucional, você foca no artigo 5º. E mais, a parte penal do artigo 5º nunca caiu na prova de direito constitucional. Nunca caiu na prova de direito constitucional. Gente, se nunca caiu, então você vai dar uma lida ali, tá? Mas é uma lida só. Você não vai perder tempo, o seu tempo, que é precioso agora no nosso estudo, realmente que já vai se aproximando do exame da ordem, né? Está chegando. Então a gente tem que tomar esse cuidado de utilizar o nosso tempo da melhor forma possível. Nesse artigo 5º, o que você precisa estudar nele? Gente, eu coloco aqui 4 temas, tá? Que obrigatoriamente você precisa estudar no artigo 5º. Olha cá. Primeiro, associação. Primeiro tema que você precisa estudar aqui no artigo 5º é o direito de associação. Depois, o direito de reunião. Esses dois sempre andam juntos, tá? Direito de associação, direito de reunião, sempre andam juntos. E aí eu falo, direito de associação é livre, qualquer pessoa pode, né, fazer, não pode ter, veda-se o paramilitar, né? Veda-se a questão paramilitar, e aí evidente, né, tem que ser fins lícitos, tá? Veda-se militar, fins lícitos, e apenas decisão judicial pode suspender ou dissolver as atividades. E para dissolver tem que ter o trânsito em julgado. Para dissolver deve existir ali o trânsito em julgado, ok? Sem o trânsito em julgado não pode dissolver esta associação. Então, precisa aqui desse trânsito em julgado para só depois dissolver. E a associação, a reunião, direito de reunião. Aqui embaixo, reunião. Vai poder reunir? Pode se reunir? Pode. Olha só, é livre. Só que para fins pacíficos.
sem arma. Meio redundância, né, professor? Fins pacíficos sem arma. Mas o texto constitucional fala exatamente isso. Se o texto constitucional fala exatamente isso, então, fins pacíficos sem armas, ok? Voltando. Prévia comunicação. Gente, essa prévia comunicação aqui é somente para não frustrar reunião anteriormente marcada. É só para saber quem comunicou primeiro. Também, né, as autoridades, imaginar, vai fazer uma passeata carregada ali, vai comprometer todo o trânsito. Os órgãos de trânsito têm que saber, até para fazer algum desvio, tá? Até para fazer algum desvio do trânsito em relação a isto. Okay? E a última aqui, e aí eu já até antecipei para vocês, não pode frustrar outra reunião. Outra reunião previamente marcada, né? Alguma reunião que já tenha sido marcada ali, tá certo? Porque se não houver reunião previamente marcada, azar, né? Azar. Você vai lá e se reúne sem problema nenhum. Tá? Agora, você vai se reunir, tem outra já previamente marcada, gente, sinto muito, você não pode se reunir, certo? A regra é esta, a regra é clara, claríssima, certinho, gente? Vamos aqui responder uma questão, então? Vamos responder? Olha essa aí, olha, questão 5. Antônio, líder ativista, que defende a proibição, ele defende a proibição do uso de quaisquer drogas. Então ele pede, olha, ele é contrário a tudo quanto é droga. Não pode ter droga de jeito nenhum. Contrário mesmo. Continuando. Cientifica as autoridades sobre a realização de manifestação contra projeto de lei sobre a liberação do uso de entorpecentes. Fala, olha, tem um projeto de lei que defende a legalização das drogas. O que ele fala? Eu sou contra esse projeto de lei. É isso que ele está falando. E ele vai falar, olha, deu notícias às autoridades que vai realizar uma manifestação contrária a essa lei. Pode sim, pode sim. Continuando. Marina já é o oposto, líder ativista pelo movimento, ativista do movimento pela liberação do uso de toda e qualquer droga, Marina Locona, né, Marina Locona, que é a liberação de toda e qualquer droga, ao tomar conhecimento do evento, resolve então, sem solicitar autorização, autoridade competente. Vamos lá, gente, precisa solicitar autorização? Não, tá? Não precisa pedir autorização. Né? Resolve marcar para o mesmo dia e local manifestação favorável ao citado projeto de lei, de forma a impedir, olha o que ela quer frustrar a reunião do Antônio, tá? Quer frustrar a reunião ali do Antônio. Nesse sentido, segundo o sistema jurídico constitucional brasileiro, assinale a opção correta. Lá, letra A, Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois, com fundamento no princípio do Estado democrático, está amplamente livre para expressar suas ideias. De fato, gente, aqui ela está amplamente livre, ela pode manifestar. Mas por que ela não pode dar continuidade? Porque ela vai frustrar uma reunião previamente convocada para o mesmo dia e mesmo horário e mesmo local. Só por conta disso, que ela está querendo frustrar reunião previamente marcada, certo? Letra B. Marina não pode dar continuidade à sua iniciativa. Veja, até aqui tá beleza, vamos continuando. Pois o direito de reunião depende de prévia autorização. Isso aqui tornou-se a alternativa errada. Essa necessidade de prévia autorização faz com que a alternativa seja errada, tudo bem? O resto estava certo, até aí tinha ido bem, mas agora errou. Vamos lá, letra C. Marina não poderia dar continuidade à sua iniciativa, ok?
ok? Já que sua reunião frustraria a reunião de Antônio, anteriormente convocada para o mesmo local. Maravilha. Letra C. Letra C está correta. Vamos ver a letra D, o que está errado? Marina pode dar continuidade à sua iniciativa, pois é livre o direito de reunião, quando o país não se encontra em estado de sítio ou estado de defesa. Gente, vamos lá. O seguinte, tá? A primeira parte aqui está errada, né? A primeira parte já está errada. Agora vem, pois é livre o direito de reunião quando o país não se encontra em estado de sítio, estado de defesa. O direito de reunião no estado de defesa pode sofrer restrições. Pode sofrer, sim, algumas restrições. Se tiver em estado de sítio, poderá sofrer a suspensão. Dá um decreto, suspensão, pode suspender o direito de reunião, tá certo? Então, de fato, a segunda parte está correto, né? A segunda parte está correto, porque no estado de sítio, estado de defesa, esse direito de reunião pode sofrer algumas consequências ali, algumas, né, frustrações. E aí, com relação ao estado de defesa, que é menos severo, direito de reunião sofre restrições. Se for estado de sítio, pode suspender direito de reunião. Estado de sítio são situações mais drásticas, invasão, né, estrangeira, guerra. Você quer direito de reunião na guerra? Eu quero sobreviver na guerra, não é? Certo? Então, por conta disso, então, que essa alternativa está errada. A primeira parte dela apenas, ok? Bom, nós temos a seguir a questão 7, aqui pulei a 6, a questão 7 trata do direito fundamental também de religião, trata do direito de religião. Gente, o que eu tenho do direito de reunião aqui no direito constitucional, ou no direitos fundamentais? Primeiro, religião. Eu tenho uma liberdade. O Estado é laico, então eu tenho uma liberdade. O Estado é laico. O que é o Estado laico? O que significa isso do Estado ser laico? O Estado não pode impor, ele não pode impor a religião dele. Significa que o Estado não pode impor a ninguém uma religião, não vai existir uma religião oficial. E aí a gente tem uma briga danada aí, né? Às vezes a pessoa, né, por exemplo, nos tribunais, nos órgãos do Poder Judiciário, normal a gente encontrar um crucifixo ali, né? E a pessoa vai, se o Estado é laico, como que tem ali um crucifixo? Gente, nós temos dentro do Brasil a cultura cristã, né? A maioria da população professa a fé cristã. A fé cristã aí abarca, né, o catolicismo e as igrejas evangélicas como um todo, são todas cristãs, tá certo? E então, por conta dessa vocação cristã da nossa cultura, né, que se tem ali nesses órgãos um símbolo religioso que não vai ofender de si só, por si só, né, o Estado ser laico. E aí, além desse Estado ser laico, eu puder manifestar a minha religião, eu tenho também o direito de receber apoio religioso, né, nos hospitais. E aí a Constituição fala, né, de locais, né, de internação coletiva, tá? Seja público, seja particular. Tá? Embora o Estado não possa manifestar, a pessoa pode manifestar. E veja, né, a pessoa está lá no hospital, gente, está naquela situação, morre, não morre. Para ela, né, para ela é que ele precisa mais de Deus, né? Está perto de encontrar Deus ou não, né? Então ela precisa ali desse conforto religioso, tá? Desconforto religioso para ela. Então vamos examinar aí essa questão 7. Olha o que ela diz. José, internado em um hospital público para tratamento de saúde, solicita a presença de um pastor para lhe conceder assistência
religiosa. O pedido, porém, é negado pela direção do hospital sob a alegação de que, por se tratar de instituição pública, a assistência não seria possível em face da laicidade do Estado. Professor, o que é laicidade? É o fato do Estado ser laico. Laicidade é o fato do Estado ser laico. Tá? Continuando, inconformado, José consulta um advogado. Após a análise da situação, o advogado esclarece com correto embasamento que, vamos lá, a negativa emanada pelo hospital foi correta, tendo em vista que a Constituição de 88, ao consagrar a laicidade do Estado brasileiro, rejeita a expressão religiosa em espaços públicos. Gente, o Estado é laico, o direito de manifestar é livre. Veja, gente, se eu falo que veda, que proíbe essa manifestação em espaços públicos, não poderia ter cultos e missas ao ar livre. Nós temos algumas missas campais, né? Vai lá e realiza. Nós temos situações em vários municípios do Brasil, mundo afora, de manifestação religiosa, com feriados, inclusive. Então, por isso, essa alternativa está redondamente equivocada. Letra B. A direção do hospital não tem razão, ok? Até aqui está correta. Pois, embora a Constituição Federal de 88 reconheça a laicidade do Estado, a assistência religiosa é um direito garantido pela mesma ordem constitucional. Perfeito, perfeito. Letra B. Pode marcar aí. Letra B. Corretíssima. Então vamos agora, né, examinar as outras, né? Vamos só examinar as outras, tudo bem? Letra C. A correção ou incorreção da negativa da direção do hospital depende da sua consonância ou não com o regulamento da própria instituição. Gente, não depende do regulamento dessa instituição, né? Nem se fosse privado, tá? Nem se fosse privado. Vamos imaginar que essa pessoa foi internada num hospital, na Santa Casa, que geralmente, né, são dirigidas ali por uma instituição católica. Okay? Então, professa-se a fé católica. Então, qualquer situação dessa, esse cara está internado lá. De repente ele fala, eu quero um pastor. Vamos imaginar que lá no ato desse hospital, no regulamento desse hospital, conste lá que ali, se precisar de assistência religiosa, tem que ser um padre. Tem que ser um padre. Gente, essa norma não teria validade alguma, tá? Para essa pessoa que pretende ter ali assistência por um pastor. Ele poderia sim falar, olha, não, eu sei, respeito o padre, mas não quero extrema unção não. Eu quero uma oração aqui. E pede para ir um pastor. Ele teria esse direito também garantido, tá? Então não depende de olhar o que diz ou não o regulamento próprio dessa instituição. Ele não precisa mesmo, basta a vontade da pessoa. Ele pode ter ali da forma que ele quiser, seja público, seja privado, seja civil, seja militar. Okay? Vamos seguindo ali, letra D. A decisão sobre a possibilidade ou não de haver assistência religiosa em entidades públicas de saúde depende exclusivamente de comando normativo legal, já que a temática não é de estatura constitucional. Gente, essa aqui também foi aquela, ó, não me marque, né? Não me marque, porque sim, tem sim uma previsão constitucional, tem sim uma estatura constitucional este requerimento, tá certo? Então aqui nós temos um equívoco, né, por parte da questão. Beleza? Letra então, né? Letra D. Vejam, né?
É simples, né? A hora que a gente começa a ver o conteúdo, vai estudar, e a melhor forma de estudar, com certeza, é resolvendo questões. E não é resolver questão, acertei, vai marcando a certa. Não, é marcar a certa, dizer por que ela está certa e verificar por que as outras estão erradas. Assim você estuda. Lembrando, né, não tem como inventar a roda. Então, o exame da ordem, volta e meia, vai repetindo temáticas. E a hora que repete temáticas, se você faz muitas questões, você consegue verificar essa rotatividade nas questões, na temática. E aí você acerta. Beleza? Fique aí, vão lá beber uma aguinha, tomar um cafezinho. Nós voltamos daqui a pouco ao nosso terceiro bloco dessa primeira aula.